Nos nossos trabalhos, esse momento agora a gente precisa rememorar as atividades desenvolvidas, e em especial pensar na nossa V3. É claro que a V3 é uma somatória das atividades desenvolvidas, e o foco, no caso, então, é observar especificamente a nossa própria V2. Tanto que o campo de visual aqui já está na Google Classroom, onde consta aqui as atividades que já foram desenvolvidas, os slides de apoio, enfim, todo o material. Então aqui nós temos a V2, minha proposta então é apresentar para vocês essa V2, discutir um pouquinho sobre ela, para que vocês possam aí se preparar para a própria AV3. E lembrando, é claro, que o conteúdo programático ele consta do livro obrigatório do semestre, ele consta do conteúdo programático do componente curricular matemático, e o material ele fica sempre nesse passo ao qual a gente já trabalhou. Então não precisam se preocupar em relação a isso, que não vai vir nenhuma novidade além do que a gente já discutiu. Tudo bem? Eu registrei aqui meu e-mail porque eu vou apresentar para vocês na configuração aluno. Então é um campo visual que eu vou respondendo e ao mesmo tempo discutindo um pouco das questões. Claro que já passou o tempo de desenvolvê-lo, então eu já posso abrir aqui como devolutiva também, né? Aqui aparece um ícone, esse ícone aparece para quem é o administrador, no caso, eu tenho acesso a entrar na parte de configuração. Mas vamos lá. Então, já registrei o e-mail, eu coloco aqui como próximo, e aí vai vir as perguntas e eu vou respondendo aí conforme for o passo, discutindo um pouquinho sobre as etapas do próprio, tudo bem? Então, só um momentinho aqui, o computador ele pede esse tempo mesmo, e aqui nós vamos colocar aqui o nome, eu vou colocar então aqui só Thiago, vou colocar a turma A aqui, só como para eu poder avançar de etapa, senão ele não avança, né? E aí depois vem a ementa, a bibliografia básica, enfim, aquilo que vocês já conhecem, que a gente acabou desenvolvendo ao longo do semestre, tudo bem? Dito isso, então a gente já vai lá para as questões. A primeira parte já aparece o livro de Carvalho, né, John Lucas de Carvalho, que foi o livro referência do componente curricular, matemática, fundamentos epistemológicos e metodológicos da matemática, e aí algumas questões também relacionadas à própria apostila. Então ele é um compêndio desses dois caminhos, ok? Aí nós vamos então para as questões. São 10 questões, mas a nossa AV3 são 5. Então elas estarão ali abraçadas com base aqui na própria AV2, né? Primeira situação que eu vou discutir com vocês aqui é a questão número 1, né? O restante eu vou ser mais objetivo, ok? Então lá, os símbolos verbais ou grafados usados pelo grupo de alunos para representar as atividades realizadas em classe devem ser comparadas e relacionadas com os convencionalmente utilizados no livro matemático. Assim, por exemplo, a adequação escrever a conta de pé ou deitada depende do motivo pelo qual é necessário registrar essa noção. Depois vem acerca do excerto. Carvalho deixa claro que esse excerto é o fragmento de texto. O excerto, fragmento de texto é basicamente a mesma coisa, são sinônimos, tá? A questão A aqui. A compreensão dos símbolos matemáticos possibilita um aprendizado da disciplina e, consequentemente, um avanço para outras temáticas na área da matemática, ou seja, a partir dos conceitos simbólicos mais simples ao avanço gradativo. Então, são etapas gradativas que a enunciado A já apresenta. A B. A compreensão dos símbolos depende exclusivamente da condição de aprendizado, ou seja, os alunos com deficiência são incapazes de aprender. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. A C. Os símbolos de matemática são destinados a alunos que apresentam um aprendizado significativos. Portanto, alunos com baixo rendimento escolar são incapazes de avançar nesses estudos. E a D. A aprendizagem com símbolos depende do fator socioeconômico do aluno. E a E. É vedada a aprendizagem de símbolos a alunos carentes da periferia. É claro que muitas alternativas elas são até preconceituosas, né? Eu acho que provocativas até demais, que devam ser erroneamente já separadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a leitura dos enunciados. Ela acaba sendo excludente, né? Então, se fala sobre os símbolos, independente de desenvolver ele em pé ou deitado, não seguir essa regra, né? Não precisa seguir essa regra conforme Carvalho. Então, o aprendizado ele tende a ser significativo, sim, e ele avança do mais simples para o mais complexo de uma forma gradativa. Então, a gente tem aqui a questão A sendo a questão, né, correta, e as demais, claro que elas são provocativas, mas elas são até polêmicas na sua própria escrita, mas eu acredito que foi muito mais para provocar
do que qualquer coisa, né? Alunos periféricos, alunos com dificuldade socioeconômica, alunos com deficiência, jamais. Todos são capazes de aprender, depende da sua classe financeira ou da sua condição psicomotora ou tem alguma deficiência, aluno com deficiência, tudo bem? Vamos lá para a questão B. Erroneamente, se contrapõe ao chamado matemática moderna a memorização de tabuada. Fiz uma rápida discussão a respeito de minha concepção da matemática moderna quando explicitei como abordaria a teoria dos conjuntos, e nessa discussão não há posição a nenhuma classe de memorização. E aí depois vem, né? Está correta a afirmativa abaixo. Memorizar tabuada é uma prática errônea. Teorias conjuntas possibilitam uma melhor apreensão dos conteúdos propostos, ou seja, raciocínio lógico sobre os conceitos aprendidos. E memorizar a tabuada é uma prática necessária para todos, né? Então, nós vamos ter que observar aqui o que é interessante de pontuar. Primeira situação, que memorizar a tabuada é uma prática errônea no sentido de que você vai ter que memorizar, e memorizar não é um aprendizado. É apenas um fragmento de aprendizagem que tem até um curto tempo. Então, a pessoa aprende para aquilo e depois não aprende mais, acaba esquecendo, não tem utilidade no seu dia a dia. Então, está correto afirmar que é errôneo, né? E depois nós temos aí teorias conjuntas, possibilitando uma melhor compreensão dos conteúdos propostos, ou seja, raciocínio lógico sobre os conceitos aprendidos. Então, esse também, né, diga de passagem, está numa concepção correta. E a última, memorizar a tabuada, é uma prática necessária para todos. Memorizar não é uma situação da aprendizagem que se espera, memorizar. Então, a única alternativa errada aqui seria a 3, e significa que a correta, então, é a 1 e a 2. Aqui, no caso, a conceptiva B, tudo bem? Dando sequência, vou tentar ser objetivo. Outro aspecto importante no trabalho do cálculo mental diz respeito às propriedades das operações. Não se trata de, nas 4 primeiras séries, estudar as propriedades das operações como tais, e ainda menos vocabulário envolvido. Trata-se de manipular essas propriedades, de torná-las operatórias, a fim de podermos torná-las sempre de maneira implícita. Esse implícito é que está no campo oculto, que não se vê, né? Conforme Carvalho, está correta a afirmativa abaixo. Qual está correta? Cálculo mental é uma prática que deve sempre ser exercida. Sim, a gente vai ter que pensar sempre, né? Com certeza. O cálculo mental é difícil para todos os alunos do 5º ano, portanto, há necessidade de registrar para memorar os símbolos mentais. Memorar significa o quê? Né? Aquela prática de você memorizar, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Com o registro não há erro, portanto, o aluno deve ser estimulado sempre a escrever os símbolos matemáticos. Escrever, sim, mas não é uma coisa única, né? Então, aqui também já leva para um lado mais interpretativo. Então, essa 3 aqui é a única correta alternativa A, né? Que é apenas a 1. Cálculo mental é uma prática que deva ser sempre exercida, tá bom? As demais, ela leva a caminhos errôneos porque elas são excludentes. E aí nós vamos para uma situação, acredito, mais objetiva a partir de agora, tá? No zoológico, há 165 aves, 208 mamíferos. Quantos animais há no total? A questão enunciada é quantos animais. Então, independente se é mamífero, se é herbívoro, que tipo de animal é animal, né? Então, é apenas uma somatória do total de todos. Ou seja, a alternativa correta, a alternativa D, tudo bem? Faça-se uma soma e se chega a esse total. Aqui a D, marquei. Assim, o resultado da adição aí você tem aqui o número, ele está deitado, mas a gente pode fazer em pé. É importante que a gente possa fazer a montagem dessa conta para chegar ao resultado, tudo bem? A alternativa correta, então, aqui é a C, eu posso ser objetivo, porque tem essa prática de você montar a conta aí, e aquele esteja no nosso campo de conhecimento. Claro que para um grupo de alunos, ensino fundamental 1, anos iniciais, iria requerer outra forma de abordagem, que não essa que eu estou tratando aqui agora, tudo bem? Vamos lá, a 6. O resultado da multiplicação então essa multiplicação é 129 vezes 6 ou 6 vezes 129, qualquer ordem dos fatores não vai alterar o resultado final. Então, a 6 aqui, a resposta correta é a C, tudo bem? A escrita por extenso parece língua portuguesa. Sim, é língua portuguesa, mas é importante
pensarmos que é um conceito matemático também. Então, ela está abraçada aí. Como é que eu escrevo 21.709? Então, aqui você tem a resposta correta na alternativa D, 21.709. Tudo bem? Por mais simples que pareça, nós temos alunas entre nós que pode errar, tá? Então, assim, muitas vezes se induz a algum enunciado e acaba errando, tudo bem? E oitava, Maçonilha colheu 128 kg de batatas, 187 kg de mandioca e 84 kg de cenoura. Quantos quilos de verdura a Maçonilha colheu? A resposta é simples, gente. Tudo aqui está falando sobre verduras e não tubérculos. Então ela colheu 0. Tudo que é uma raiz, eles são tubérculos, né? Então ela não colheu verduras, ela colheu tubérculos. Por isso ela não colheu nenhuma verdura. Tudo bem? O número 32.606 pode ser decomposto assim. Como é que é o 30.000? Como é que é o 2.000? Como é que é o 600? Como é que é o 6? Essa também é simples, aparentemente. Tudo bem? Alternativa correta, A, mas eu volto a dizer que a abordagem ela requer uma exploração maior do que a minha fala aqui. Mas acredito que há um entendimento entre nós, tudo bem? E para finalizar aqui, nós temos a 10ª. A sequência multiplicação está correta. Qual é a sequência da multiplicação? Então, são várias contas aí que você tem que fazer para chegar a um resultado correto. Então, nós temos 2 resultados corretos aqui, que é a 1 e a 2, e a outra está completamente incorreto, tudo bem? É basicamente isso. Já vou avançar aqui para vocês. Vai aqui aparecer se há alguma questão satisfatória para falar sobre o formulário. E a gente vai verificar a questão do resultado em si, né? Tudo bem? Eu espero que essa devolutiva possa ajudar vocês, né? Pode observar aqui já o resultado, como a forma de gabarito também, e que isso possa ajudar na nossa V3. Então, eu volto a dizer, as questões elas estão oriundas dentro dessa V2. São apenas 5 questões. Tudo bem, pessoal? Então, espero ser útil a todos. E um abraço para vocês, turma. Até mais.